Fala galera, hoje mais um vídeo do PET, vamos falar sobre treliças e duas coisas que são importantíssimas na hora de resolvê-las. A primeira é a simetria e depois se ela está sob tração ou compressão. São estratégias que a gente pode usar para poder resolvê-las e eu vou citar aqui alguns exemplos de como que a gente pode usar dessas estratégias para poder resolver de maneira mais rápida a treliça. Então vamos imaginar aqui que nós temos uma treliça bem simples, né? Fazer um nó aqui. Eu tenho um nó aqui, um nó aqui. E aqui está a nossa treliça. Bem, ela tem um apoio, né, aqui. E aqui outro apoio. Então, a gente pode ver que falar que todos os lados aqui que tem L, L, 2L, se eu tenho uma força aplicada aqui, uma força P, a gente pode ver que a treliça ela é simétrica, né? Então, se ela é simétrica, eu posso dizer aqui que as forças de reações nos apoios serão P sobre 2 e P sobre 2. Isso serve tanto para uma treliça simples, como essa aqui, mas para uma treliça um pouco mais complexa, como essa, por exemplo, aqui. Bem, supondo essa treliça aqui, com dois apoios e com uma força P aqui. E agora a gente vai colocar uma força também aqui, 2P. Você vê que ela possui simetria tanto na parte estrutural, mas também ele possui, essa treliça ela possui simetria também nas forças aplicadas, ou seja, a mesma força que é aplicada em um lado é aplicada para outro. Com isso, a gente pode resolver a treliça somente pela metade. Mas como assim pela metade, né? Se você pegar e dividir a treliça ao meio, aqui, você vai ver que essa parte aqui vai ser igual a essa, ou seja, essa força nessa barra vai ser igual a essa, aqui vai ser igual, vai ser igual, vai ser igual. Por quê? Porque elas estão submetidas às mesmas forças, nas mesmas direções e nos mesmos sentidos. Do mesmo jeito aqui, a gente tem que as reações elas são facilmente calculadas. Cada reação vai ser 2,5P. 2,5P. E isso ajuda muito na resolução. A gente sabe que muitas treliças, assim, principalmente nos exercícios do livro que a gente usa, né, o Beer Johnson, elas são simétricas, né, o que ajuda bastante aí na resolução dos exercícios. Outra coisa também é que as forças elas podem ser calculadas, né, através do método dos nós, então facilita bastante aí o nosso cálculo. Assim, os ângulos internos da treliça são os mesmos e é isso aí. Agora, caso tenha uma força aqui, vou colocar uma força arbitrária aqui numa direção qualquer de 3P, essa já não vale mais essa condição de simetria que eu disse, ou seja, aqui a gente vai ter que calcular a força em cada componente, em cada barra aqui, ou seja, não vai ser possível usar essa simetria, justamente porque para poder equilibrar eu deveria ter uma força dessa aqui também. Como eu não tenho, né, a gente não vai poder usar a questão da simetria. Bem, outra coisa importante no método dos nós é como saber se a nossa barra está sob tração ou sob compressão. Bem, toda vez que a gente for desenhar um nó, desenhar um nó aqui de vermelho, a gente desenha um nó, vou desenhar esse nó aqui, chamar ele de nó A. Eu tenho uma força aqui, né, P. A gente sempre coloca as forças das barras saindo do nó, beleza? Então vou colocar aqui F1 e F2. Bem,
a gente sabe e tá bem óbvio aqui pelo próprio desenho que a direção do nosso vetor, do vetor força no caso, né, de reação de cada barra, eles estão nessa direção aqui, nessa e nessa, né, formando aqui um ângulo de 90 graus entre eles. Mas a gente não sabe o sentido. Ele pode estar nesse sentido aqui, que eu vou classificar como positivo, e esse aqui como negativo. Aqui positivo, aqui negativo. Agora veja bem, se na hora de se a gente faz aqui um somatório de forças no ponto A e faz o somatório de forças, né, que é igual a zero, porque a figura está estática. Agora, se o valor que a gente obter de F1 for negativo, significa que o nosso vetor está errado. Ele está na direção contrária ao que ele naturalmente vai estar. Ou seja, na verdade ele vai estar nessa direção aqui. Para F2 é a mesma coisa, né? Se F2 der positivo, der negativo, aliás, perdão, significa que o vetor vai estar nessa direção aqui. Para poder facilitar, basicamente pense o seguinte: se eu tenho um nó aqui, eu tenho força saindo, beleza? Vou colocar F1 e F2 aqui de novo, num nó qualquer aqui. Agora, se esse F2 for maior que zero, significa que esse vetor ele está na direção correta dele, né? Se esse F2 está menor do que zero, ele na verdade tem que estar na direção contrária. Isso é muito importante quando a gente quer saber se uma barra está sob tração ou compressão. A gente pode fazer primeiramente uma análise visual. Eu vou fazer uma treliça aqui. E aqui eu tenho um apoio. E aqui eu tenho outro. Beleza? Agora veja bem, se eu tenho uma força aplicada aqui nesse ponto, uma força P, e eu vou chamar essa treliça de ABC, a gente pode fazer uma breve análise logo de cara. A gente sabe que essa barra BC, ela vai estar sob compressão. Isso é meio óbvio, porque essa força ela está sendo aplicada na barra AB, numa junção aqui do nó com BC. Ou seja, essa força ela vai comprimir essa barra BC, ou seja, ela vai fazer esse movimento aqui. Em consequência dessa compressão, essa barra AB ela vai tracionar. Dessa barra AC não se pode dizer muito. Eu, por exemplo, eu não arriscaria dizer se ela estaria sob tração ou compressão. Por isso a gente deveria fazer esses cálculos aqui, como eu disse, né? Saber a direção do vetor e aí então determinar se a barra está sob tração ou compressão. Lembrando que vou fazer uma barra aqui. Se ela está sob tração, como se as forças estivessem saindo, né? Se ela está sob compressão, as forças estão nessa direção. E aqui é a linha de ação da força. Beleza, galera? Esse foi o nosso vídeo. Eu peço que curtam o nosso canal aí, assinem. Valeu, falou.